Glória a Deus, meus amados. Bendito seja o Senhor. Nós estamos de volta. Eu espero que a gente tenha conseguido ajeitar os microfones. Deixa eu ver aqui esse sem fio aqui. Aliás, vamos fazer um testezinho, né? Eu queria que você, já que tivesse aí online aí, pudesse dizer pra gente se o microfone melhorou. Veja se melhorou aí. Dá um okzinho aí. Ou esse aqui, ou esse daqui. Porque a gente deixa isso aqui para a nossa missionária Vancilane. Dá um ok aí se está falando, como está. Se Deus quiser, vai estar tudo bem. O presbítero Luciano vai estar falando. Agora está até falando alto, né? Beleza. Graças a Deus. Eu estou distante aqui do Luciano. Ah, não, você está com o microfone sem fio. Por favor, Luciano, faça uma oração pedindo e a gente já vai direto, sem muitas delongas, a gente já vai direto para a nossa lição. Amém. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te exaltamos por mais esse dia que tu nos concede, por estarmos com saúde, Pai amado, e pelo entendimento que tu nos dá da importância desse momento que passaremos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti. Obrigado, Pai querido, por tudo, pelos resultados ontem apresentados no concílio. Obrigado, Pai amado, por cada direção que Tu tem dado em nossas vidas. Agora, Senhor, pedimos que continue direcionando a nossa vida, nos orientando neste estudo que faremos, que Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio. E assim, Pai querido, como estaremos abertos para receber, que aqueles que estão em casa também, Pai querido, recebam de bom grado tudo que aqui for ministrado. Em nome de Jesus, fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados. Então, debaixo da bênção de Deus, nós iremos dar continuidade ao estudo que fizemos na semana passada, acerca da família. Vamos continuar falando da família. Conversando, a gente vai aqui um bate-papo, tá? A gente não vai aqui fazer um estudo e um tratado teológico, doutrinário, mas é um bate-papo com você no sentido da gente aprender um pouco da vida cristã. Eu gosto muito de trabalhar, e ensinar e dar estudos de vida cristã, porque apesar de eu ser um apaixonado por teologia, mas vida cristã se torna a prática do nosso dia a dia, a prática da nossa vida cotidiana, familiar. Então, e é necessário compreender e entender que um cristão, ele professa a sua fé na vida. Ele não professa a sua fé na concepção teórica. Ele confessa a sua fé na prática do dia a dia, na vida. Por isso, conceitos e estudos sobre família cristã, vida cristã é muito importante. E nesse caso nós estaremos trabalhando aqui ainda sobre família, como conversamos na semana passada. Eu vou pedir também que vocês, por favor, já façam os seus comentários, compartilhem. Como faz para compartilhar? Lá embaixo, se você estiver no celular, fica mais fácil. Se estiver na Smart TV, fica um pouco mais complicado, mas dá para compartilhar também. Mas aqui, dá para você, embaixo do vídeo, você tem lá embaixo, assim, compartilhar. É só clicar ali que você vai já estar indo para o link e compartilhando esse link na sua página de Facebook, e aí todos os seus amigos vão ter acesso também, agora, ao vivo, ou depois, porque vai ficar lá registrado. Então, e também eu peço que vocês digam para a gente aí como está o som, como vocês estão recebendo. Faça um comentário aí, se alguém puder fazer um comentário aí sobre como está o som, vai nos ajudar. Embora o Luciano está conectado aqui, tá saindo, né, Léo? Tá, Léo, eu estou olhando para o Léo aqui, está falando aqui, Luciano. Ok, amém. Gente, vamos lá, vamos tratar a família. Nós, na semana passada,
nós falamos sobre os fundamentos da família ajustada e conversamos muito sobre a questão dos filhos, a função dos pais. Função seria uma palavra meio estranha, porque fica parecendo uma máquina, né? Mas eu gosto de trabalhar o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. Esses dias eu escrevi uma frase, que não, essa frase não foi minha, mas foi copiada e transformada para uma ideia mais cristã e evangélica. Eu escrevi isso no Twitter, escrevi isso no Facebook e no Instagram. E escrevi assim, eu não me lembro ela completa agora, mas eu disse que pais que cumprem o seu papel, mães que agregam o valor à família, alguma coisa nesse sentido, e filhos que obedecem e se espelham em seus pais, formam um cordão de 3 dobras que aves de rapinas odeiam. Por que eu escrevi isso? Eu quis dizer que o pai cumprindo a sua missão como servo de Deus, como homem de Deus e como um responsável por certas áreas da família. Mães que também cumprem o seu papel, ou a sua missão, melhor dizendo, contribuindo para a educação, o cuidado dos filhos, também o cuidado na harmonia do lar, na casa, no trabalho também, porque ela pode oferecer ajuda, só que eu sempre alerto, né? Eu digo isso. Alguém pode dizer que eu sou um cara antiquado, mas não tem problema não, pode taxar. A esposa, ela é ajudadora, ela é auxiliadora, sempre. Ela nunca será provedora, porque na medida em que troca o papel para provedor, sobrecarrega a mulher, porque a mulher tem missões diferenciadas dos homens. Eu, obviamente, tenho que citar a missão de ser mãe e gerar filhos. Isso exclui o homem desse papel? Obviamente que não, mas obviamente também são papéis diferenciados e é lógico que nesse papel ela tem uma missão muito maior do que a do homem, no sentido de carregar no seu ventre o seu filho, da amamentação. Não tem nem como comparar. Não tem como comparar. E aí, na medida em que ela se torna uma provedora do lar, ela sobrecarrega os seus ombros. E pior ainda, coloca você, homem, como desculpa, eu estou tentando buscar termos aqui, mas eu vou acabar sendo ofensivo. Então, coloca o homem numa situação de completa degradação. Eu vou usar essa palavra aqui. Inverte os papéis. É isso. Obrigado, missionária. Esses dias a Vereni falou uma coisa muito interessante. Para mim, ela contando uma situação, ela disse que, conversando com alguém, ela falou assim, menina, vamos, eu não vou citar os nomes, vamos na pizzaria após o culto. E aí a menina respondeu, o meu noivo é que manda. Aí ela olhou assim, ele é que manda? Ela, que bom que você está falando isso. Aí ela disse, alguém poderia dizer que eu estou falando que você é uma pessoa dominada pelo seu namorado. Mas eu não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer que você não gostaria de namorar um homem banana. Um banana que não sabe decidir, nem se pode ir na pizzaria ou não. Nenhuma mulher quer namorar um banana. Ela quer ter um homem ao lado. Também nenhum homem quer ter uma mulher macha. Quer ter uma mulher ao lado. Esse termo não sei se... no tempo de ilix e tudo, mas a gente arruma um termo assim, né? Mas, gente, vamos lá.
palavra lá em casa é a minha. A última palavra lá em casa é minha mesmo, é verdade. Já vou. Aquela coisa toda. Mas, gente, eu queria falar aqui sobre um outro fundamento de família ajustada. É o fundamento do compromisso de deixar um legado. Olhe bem o que nós vamos tratar hoje. Um compromisso de você, pai, mãe, filho também, ou seja, você que pertence a uma família, você deixar um legado. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho também, nenhum ser humano pode passar o período que Deus lhe concedeu como vida terrena sem deixar o seu legado, as suas marcas. Isso é importante. Isso dá sentido de existência, isso dá sentido de... até de certa forma dá o sentido da eternidade, isso dá sentido de missão cumprida, de vida. Então, uma família ajustada, ela deixa um legado. A gente sabe que a gente vive num país que, no máximo, você consegue ir, pelo menos na grande maioria, aos teus antepassados, ao teu bisavô. No máximo. Eu não sei se alguém consegue passar disso. Consegue, Vancelane? Consegue, Luciano? O Valtena está aqui. Eu não consigo. Eu consigo ir ao meu bisavô porque fiz um esforço de ir atrás. Esforço mesmo, porque eu tenho a parte da família de minha mãe que veio da Espanha, então aí que é pior ainda, né? Como é que você vai achar? Não tem nem ideia de onde estão. Minha mãe veio aqui de Aperibé, eu não consigo? De Aperibé. Pois é, de Aperibé. Eu conheço Aperibé. Tenho parentes em Aperibé. Perto de Itacara, Aperibé, né? E a gente, no máximo, a gente consegue ir até o bisavô. É uma pena. Mas a gente entende também, porque se for buscar muito a fundo, a gente começa a se perder naquela árvore, a gente não sabe de onde, começa a gerar muitas dúvidas. Esses dias a Vereni, junto com a Vera, sua irmã, e a sua sobrinha, Maria Eduarda, elas estavam lá fazendo a árvore genealógica da família, e começa a complicar mesmo, porque é um ramo muito grande. Apesar de ter na internet programas que fazem isso, né? Você procura lá, eles oferecem. Eu já fiz isso. Mas, enfim, mesmo com toda essa dificuldade, é importante você entender e compreender o legado da tua família. Você olhar para trás, buscar na tua família. Eu bendigo ao Senhor porque eu consegui encontrar legados na minha família. Eu consegui. Eu agradeço a Deus. Mas é possível que você que esteja me ouvindo pense e diga assim: pastor, infelizmente, se eu for buscar, eu só consigo achar palavras não boas, maldições, desvios e até de caráter. E aí você começa a buscar, você começa a falar: não quero esse passado não. Se for esse o caso, eu diria: realmente, é verdade, esqueça isso. Não vá atrás, porque você pode se decepcionar. Mas se você tiver condição de honrar e manter a tradição da sua família, honre. De um modo ou de outro, você tem uma oportunidade. A oportunidade é você construir o seu legado. Você passar agora a construir um legado de forma que você se torne para os teus filhos, ou os teus netos, ou os teus bisnetos, uma memória positiva boa, de que você construiu alguma coisa e você deixou este legado para eles. Eu não estou falando aqui um legado financeiro, embora isso também possa entrar na conta. Mas eu estou dizendo legados que vão muito mais além. E aí eu pergunto para você agora, que é a tua vez, a tua hora. Como diz a canção, chegou a tua vez, chegou a tua hora.
o que você tem feito para deixar o legado para os teus filhos. Você certamente não quer que os teus filhos, na busca da árvore genealógica da família, encontre em você uma pedra de tropeço. Muito menos você quer que os teus netos façam isso, ou os teus bisnetos, em chegar na árvore genealógica da família e marcar um X e dizer: esse aqui foi um sujeito de pedra de tropeço, de vergonha na minha herança histórica. Você não quer isso. Eu tenho certeza que você não quer. Então, se você quer formar alguma coisa que seja boa e deixar um legado, você tem que começar a se preocupar com isso agora. É um momento onde a sociedade quer largar as tradições e quer fazer com que os filhos não tenham nem pais. Eu acho que você sabe disso, mas você sabe muito bem que existe uma construção de uma engenharia social, como diz o nosso querido Valteno, que está aqui. Existe uma engenharia social na tentativa de desfazer da memória afetiva dos teus filhos a figura do pai, da mãe e muito mais ainda dos avós. Tem uma tentativa de tirar da memória afetiva de seus filhos a ideia de que você é um pai, você é uma mãe, e você transmite a eles não só os genes, os DNAs, mas você transmite a eles as suas tradições, os seus legados. Existe essa engenharia social. Então, esse é o assunto, a temática daquilo que iremos trabalhar aqui. Na sequência, desejam comentar alguma coisa? Por favor, Luciano, fiquem à vontade. Não, tá bom. Tá bom aqui? Não, Vocilane, por favor, no microfone. E o Senhor veio a me trazer à memória que interessante. Domingo eu não pude ver a live. E eu não sabia que estava nesse assunto. Mas essa semana, por incrível que pareça, me deu uma vontade de ver a minha árvore genealógica. É mesmo? E eu lembrei que o meu pai, ele fez um livro da nossa família. E chegou a um período, a um determinado ponto, que ele parou ali. E o senhor fazendo trazendo esse assunto hoje, eu vou tentar trazer isso à memória e saber dele. Procure. Aonde ficou. E procure esse livro, procure essa história, isso é sim, importante. Sim, porque eu tenho a minha família ela é muito extensa por causa do Sireno. Então tem vidas lá Esse bem nome distantes. Sireno, ele é um nome peculiar, ele não é um nome muito comum. Então, você tem mais facilidade de encontrar uma tradição muito bonita. Isso. E, pastor, eu estive vendo pelo lado espiritual, por vezes, conforme o senhor falou aí, tem famílias que só vai encontrar maldições, palavras duras, grosserias, porque lá atrás existia muito misticismo. Sim, né? É verdade. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma geração, uma nova era, vamos dizer assim, espiritual, em que a gente já tem um pouco de entendimento e a gente pode fazer quebras de maldição. Sim, sim. Porque a palavra diz que a gente é até a 4ª geração, né, no Antigo Testamento, e são coisas que traz um leque para muitas vertentes, muitos assuntos. E isso é bom você procurar, porque, por vezes, na psicologia, na religiosidade, no lado espiritual, você, às vezes, carrega algo lá da tua descendência, lá de trás. Por isso que eu disse, Vancilane, se você encontrar alguma coisa que não te orgulha, de um modo ou de outro, você tem como reverter isso e você começar a construir a tua história. Exato. E outra coisa também, o que o senhor tocou aí, hoje a geração é fazer, o sistema mundo, é fazer com que os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, não procurem mais a responsabilidade, vamos dizer assim, a importância que é você dar valor aos seus pais.
Sim. Por mais que o mundo hoje não esteja ajudando nos papéis em que hoje em dia há o casamento, né? Porque muitas coisas mudaram, conforme o senhor falou aí, os papéis estão invertidos. Sim. E isso aí eu penso que isso aí é uma direção muito legal para O pastor, nós falamos durante esse período, né? Nós falamos sobre a questão do evolucionismo e todos os ismos da vida, né? É fácil a gente compreender, depois de todos esses estudos que tivemos, que a forma de construir uma sociedade degradada é destruir a imagem do pai e da mãe, a imagem da família. Sim. Porque eu vejo exato. assim, ó, não existe um momento mais propício de você formar o caráter do seu filho do que ele na infância. Ele ainda, eu falo pelo Miguel, né? Por exemplo, eu tenho um filho, Miguel de 4 anos e a Esther. O Miguel, se eu falar para ele que que aquilo ali é uma banana, ele vai acreditar. Então, assim, é uma coisa que eles depositam toda a expectativa, toda a confiança nos pais. E é fato também uma coisa que muitos filhos acabam querendo ser iguais aos pais. Então, se o pai for alguém que consiga incentivar isso no sentido de não, positivamente, né, positivamente, a gente consegue moldar melhor a sociedade. Eu lembro, uma vez eu falei pro Valteno e pro Coutinho. Eu tava, no dia que o Flamengo ganhou do ano passado, teve a final da Libertadores, eu fui fazer um lanche e o Miguel, ele é assim, fascinado por polícia. Só que na televisão nem sempre se fala tão bem da polícia. É fato isso. Mas eu fiz questão de mostrar para ele o que é o policial, qual é a função do policial. E apresentei a ele um policial que estava fardado lá, ele ficou todo bobo, sabe? Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu influenciei positivamente a ele por uma situação e ele acreditou naquilo. Não precisou de muito, entendeu, pastor? Sim. Então assim, agora se eu tenho uma visão distorcida disso, e eu tento, não, ó, polícia não é isso, polícia é aquilo, tal, ele ia ter essa imagem. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu falei se tornou verdade para ele. Então, se destrói essa credibilidade do pai, consequentemente, facilmente, o mundo consegue colocar valores na cabeça da criança, porque ela não vai ter nada para confrontar. São situações sutis. Eu quero dar continuidade aqui, mas você me chama a atenção por algo que estava ardendo no meu coração para falar. Eu falei muito brevemente na pregação de domingo, mas continua. Acho que eu falei também na EBD, mas continua ardendo no meu coração para falar e creio que isso deva ser ouvido pela igreja. Você está falando de ensinar uma criança. Durante um tempo, eu vi e ouvi muitos pais, principalmente mães, criando as suas filhas, dizendo que elas não deveriam depender de homem algum. Você não deve depender de homem. Em certo sentido, a gente até entende o que está querendo ser transmitido, correto? A gente entende. Em certo sentido, você entende que ela está falando, você não deve depender de homem no sentido financeiro, porque deve ser estimulado a menina. E aí eu estou falando direto a uma parte. Eu estou sendo aqui bem incisivo mesmo na educação infantil de menina. Dizendo assim, você não deve depender de homem. De certa forma, nós compreendemos isso, porque é uma tentativa de dar a oportunidade e incentivar a mulher, que foi durante muito tempo subjugada na questão do trabalho, e dar a ela a oportunidade de ela se profissionalizar, crescer, ter a sua vida profissional, independente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas na medida em que você reforça esse ensino direto, sem explicar o contexto disso,
você leva a meninas a não gostarem de homens. Isso é uma realidade. Porque ela vai ter uma figura assim, mas por que eu não posso depender de homem? Eu não posso depender de um homem porque homem não é bom. Isso é um problema. Na medida em que também essa educação não é, porque quando uma mãe fala de isso, é porque ela não está tendo a referência do pai, a criança perde completamente, ela já não tem a referência do pai, e ela já ouve da mãe, você não deve depender de homem. Quando ela casar, ela tem distúrbios seríssimos no casamento, por não compreender os papéis. Se não preferir desviar de vez, né? Se não preferir desviar de vez. Correto. Perfeito. Alguém poderia dizer, mas pastor, o senhor está sendo antiquado. Mais uma vez, não estou sendo nada antiquado. Não estou. Eu não estou negando a possibilidade aqui de que você, menina, adolescente que esteja me assistindo, você não deva correr atrás da sua formação profissional para a sua independência financeira. Eu tive um filho, mas se eu tivesse uma filha, eu faria isso. Eu daria o estudo, eu daria a possibilidade de fazer a melhor faculdade. Eu tenho sobrinhas que eu tenho elas como filhas. E todas as minhas sobrinhas, bendito seja o Senhor, tiveram uma ótima formação. Vocês conhecem aqui as meninas, sabem disso. Mas nunca deixou de ser ensinada a elas a sua condição e o seu papel como edificação e construção familiar, e se orgulhar disso, orgulhar de ser mulher, orgulhar de ser mãe. Eu posso dar um testemunho aqui, muito bonito, e talvez não seja, se eu estiver assim expondo a você, Lili, que é minha sobrinha, me perdoe, mas a Lili, minha sobrinha Liliane, ela é engenheira química formada pela UFRJ, está fazendo mestrado pela própria UFRJ. Ela tem uma cabecinha maravilhosa, maravilhosa, muito inteligente, muito capaz. O seu esposo também é um engenheiro químico formado pela UFRJ, que é o Daniel, e que tem um cabeção maravilhoso. Vamos brincar com o cabeção do Daniel. Cara super inteligente, Daniel muito inteligente. Só que na corrida, para os dois, eles se formaram juntos. Na corrida, para se formar, a Lili teve uma oportunidade muito melhor do que a do Daniel. Porque aconteceu. Ela foi trabalhar numa subsidiária da Petrobras. E o Daniel foi para uma outra empresa, também boa, porém, não era uma subsidiária, não é a Petrobras, mas a subsidiária. Só que chegou num dado momento, eles tiveram que escolher entre continuar trabalhando, porque a Lili decidiu engravidar. E quem sai do emprego? O melhor emprego ou o pai que continua? E em conversa, o casal decidiu. A Lili renunciou à sua carreira, que seria uma carreira brilhante de engenheira. Brilhante. E disse assim para mim, eu lembro que a Lili falou assim, tio, eu quero ser mãe. E decidiu. E o Daniel segurou a onda. E falou, não, vai lá, mete bronca. Mete bronca. Foi uma opção. E ela teve a Clarinha e depois teve o Arthur. E você vê, as crianças são crianças maravilhosas. Foi uma decisão que foi tomada, mesmo tendo a oportunidade de ser uma pessoa completamente independente. E aí poderia dizer, eu não preciso do meu marido para sobreviver, mas decidiu, por conta da opção familiar, e dizer, essa é a nossa construção, esse é o nosso legado. Talvez poderia ter optado diferente e os valores financeiros poderiam ser melhores? Sim, é verdade. Poderia alçar uma condição social bem maior. Mas o seu sonho, os seus desejos, seus legados, sua felicidade, está no valor financeiro ou está no sentido de prioridades da vida, né? Prioridade. Prioridades da vida. Mulher e atribuições. Isso. Né? O sonho dela não era ser engenheira, era ser mãe. Eu instruo a minha filha e ela fala assim, não mãe, eu quero a minha independência
profissional e Sim. financeira, mas para ser uma adjuntora na minha casa. Isso. Enquanto precisar, porque eu quero ser mãe. Ela também fala assim. Eu digo, amém, filha, você está no caminho certo. Vamos por aí. Então, Essa questão, pastor, o senhor falou uma vez uma coisa aqui, e eu gravei e achei muito interessante, que a independência financeira, ela acaba no casamento. Sim. acaba. No casamento acaba. Não tem. No Você casamento não tem como ser independente financeiro, nem o marido e nem a mulher. Não tem. Um depende do outro. Depende. Então, assim, ainda mais em tempos tão concorridos, né, tão difíceis, eu acho que a independência financeira, quando falamos, ela é válida, mas no casamento, quando se torna uma só carne, de fato, a independência financeira acaba. Um depende do outro. Não tem como eu ficar independente da Milena e a Milena independente de mim. Não tem como, senão não é casamento. A independência financeira é da família. Não do homem ou da mulher. É da família. O dinheiro é da família, a conta é da família, o cartão de crédito é da família. Tanto é, inclusive a lei tem previsão para isso. Porque a própria lei do país tem lei civil. Ela tem a previsão para isso, porque se você abre uma conta corrente, você der um rombo lá financeiro no banco, se você está casado, você arrasta o CPF da sua esposa junto. Ou vice-versa, se a esposa der um rombo no banco, arrasta... Essa semana eu escutei uma frase onde a pessoa estava se referindo ao casamento, à situação financeira. E o homem, né, no caso, que estava falando, ele dando graças a Deus, porque quando estava ali no altar, o pastor falou assim para ele, a conta é de vocês, conta bancária, a conta é nossa, a casa é nossa, os bens são nossos. É isso. Então, nós estamos falando aqui muito do papel da mulher, mas eu já escutei homens falando que não quer mulher desempregada. Entende? Tem essa vertente aí também, tem esse outro lado também. Tem também o sistema do mundo. O mundo está fazendo com que os homens queiram que as mulheres vão para a rua mesmo para trabalhar, para sustentar em casa. Então tem o outro lado. Tem o outro lado. Eu já entendeu? trabalhei com um grupo de 12 homens, né, juntos. Era uma equipe de 12 pessoas. E eu lembro, e aí não cristãos, e tem todo jeito de tipo de pessoa. Eu me lembro que tinha uma frase comum a alguns que diziam assim: eu só tiro o do cigarro e o resto dou para a mulher. Isso. É o inverso que a irmã Vancilante está falando, que é o outro lado. A ideia do homem também não assumir o seu papel e falar assim, eu só tiro o cigarro e dou para a mulher. Quer dizer, o salário, geralmente, do pobre é curto. Então, o que a mulher faz? Ela tem que se virar para se organizar. E aí, se tiver faltando alguma coisa, o cara é capaz de cobrar alguma coisa dela, dizendo, mulher, o que você fez com o meu dinheiro? Isso. Não é o meu dinheiro, é nosso dinheiro. Exatamente. Eu tenho que seguir a Cláudia, a Claudinha, né? Ela é a esposa do Whindersson, ela coloca aqui, ó, uma frase que eu achei interessante, ó. Isso é uma realidade. Tem meninas, mulheres, que desejam morte aos homens e não conseguem explicar por que desejam morte aos homens. Mas é lógico, né? Você cria na psique, no imaginário, na psicologia da criança, de que o homem, você tem que ser independente do homem, você não pode depender do homem, ela vai olhar, eu não posso depender porque ele é um pilantra. Então, lá na frente, ela vai falar, odeio os homens. Eu preciso dar continuidade, muito assunto aqui, muito interessante, mas eu preciso voltar a falar acerca do legado, só para estimular vocês, tá? E se eu, de alguma forma, me portar aqui como uma referência boa para você, para sua família, então que assim seja. Embora ser referência sempre é muita responsabilidade e é muito maior do que eu posso ser. Mas eu tenho procurado fazer isso, me tornar para a minha família um legado. Eu estou construindo lá um espaço no terreno, que eu brinco, vocês estão convidados lá para conhecer, e uma das ideias é eu construir um fogão de lenha, um fogão a lenha, né? Fogão de lenha não, fogão a lenha. Eu vou fazer um quadro, só que esse quadro será de vidro,
com o tijolo exposto, porque eu quero deixar o tijolo aparecendo. Porque eu quero lembrar aos meus netos, os meus bisnetos, que foi o avô dele que assentou aqueles tijolos. Uma parede eu não vou derrubar, vou manter. Eu vou deixar lá. Eu quero que os netos, que serão os bisnetos do meu pai, olhem para a parede e falem assim: eu estou aqui porque teve um dia um sujeito teve a coragem de colocar um tijolo sobre o outro e assentar uma massa para que a sua esposa, que é a minha mãe, não vivesse na chuva. E dentro desse ambiente fosse construído um lar, uma família, e que gerou filhos, e que hoje eu estou aqui. Eu não sou filho de chocadeira, eu não apareci nesse mundo de nada, por nada. Por que isso é importante? Isso é importante porque a criança, como neta ou bisneta de alguém, ela vai se sentir pertencente a uma história. Ela não está jogada no mundo, ela não está abandonada no mundo, e a sua mente, a sua cabeça não será cooptada por nenhum professorzinho em sala de aula ou por um partidozinho político ou por um governante que queira vir, ou por Google ou por Facebook. Ela não é filha do Facebook, as suas tradições não estão no Facebook, as suas tradições não estão no YouTube ou não estão em redes sociais. As suas tradições estão na sua família. Porque ela olhou lá e viu um tijolinho que um dia alguém colocou lá. Estou contando isso aqui para inspirar você, do seu legado, sua família. Eu também vou colocar lá, se alguém for lá em casa, foi lá em casa, o Luciano foi lá, viu aquele montoeira de pedra de mão que está lá. O que é pedra de mão? Pedra de mão é pedra quadradona, assim. Pedra mesmo. Conhece pedra de mão, né? Essa casinha que foi construída desse tijolo foi feito em cima de alicerce de pedra de mão. E eu amontoei num canto, vou limpar, vou organizar e vou colocar uma plaquinha de bronze e vou escrever: sobre esta pedra, essas pedras foi edificada uma família. E vou colocar lá, pum! Para que o netinho, o bisnetinho, e a gente não pretende vender aquele local, entrem lá e olhem assim: a minha família tem raiz, tem pedra sólida, tem solidificação, não foi colocado na lama, foi colocado sobre pedra. E eu carrego um nome, eu carrego um sobrenome. E esse nome, no meu caso, é Bastos, e isso vai variar de acordo, porque aí sobrenome tem um problema, né? Para a gente encontrar Sireno, como você falou. Mas ele pode conectar, ligar, e pelo sobrenome Bastos ou Gonçalves olhar e falar assim: eu estou vindo daqui, de alguma forma eu não fui filho de chocadeira, não fui jogado nesse mundo, e nenhum sistema comunista vai dizer que eu sou filho do Estado. Porque se arrancar do meu DNA e tirar, eu chego ao meu bisavô. E se eu encontrar o meu bisavô na história, eu vou ver que um dia ele colocou essa pedra aqui neste lugar. Eu estou contando isso para inspirar vocês. Apenas para inspirar. Eu tenho uma terceira coisa. Eu vou contar os meus sonhos aqui. Eu vou fazer, em nome de Jesus, eu vou colocar uma bandeira do Império e uma bandeira da Espanha. Lá no cantinho, lá, vou colocar a bandeira do Império, não vou colocar da República, não. Porque se um dia você quiser perguntar por que eu não vou colocar a bandeira da República, converse comigo. Aí eu vou explicar por quê. Mas eu vou botar uma bandeira do Império, da República não. Isso. Tudo pilantra. Roubaram, assaltaram, tudo pilantra. Vou botar uma bandeira do Império, vou botar uma bandeira da Espanha. Vou falar assim: meu pai veio do Império, minha mãe veio da Espanha. Ponto final. Essa é a minha raiz. Por que isso? Para deixar legado. É muito importante você, papai, você, mamãe, contar a história da tua família, do sobrenome. Se tiver alguma coisa que é como maldição, como foi dito aqui pela missionária Vancilane, chegou a tua vez, chegou a tua hora de dizer: mas filho, isso acabou, agora é a nossa vez, nós contaremos a nossa história. E a nossa história é uma história de transformação, renovação,
novo nascimento em Cristo Jesus, sou uma nova criatura, sou um novo homem, sou um novo ser. E olha, Jesus Cristo entrou na tua vida, não foi para transformar o teu espírito. Preste atenção nisso. Jesus Cristo entrou na tua vida para transformar a tua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento, a tua cabeça, o teu futuro, transformar todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua história, de tudo. É o total, a totalização de tudo que você tem. Pense nisso. Então, eu preciso dar continuidade, né? Aqui. Gente, se vocês desejarem, façam comentários e comentem aí. Nós estamos com algumas pessoas online e ajude-nos aí para isso, tá bom? Se isso tudo que eu estou falando é inspirativo para você, faça a mesma. Luciano, por favor, faça a mesma coisa. Vancilane, faça a mesma coisa. Valtendo, que está aqui, faça a mesma coisa. André, que chegou agora, faça a mesma coisa. Se isso que eu acabei de falar foi inspirativo, façam. Talvez você não tenha a pedra que eu falei, mas tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa. Guarde lá. Guarde ferramentas que você está utilizando. Eu vou contar mais. Eu vou fazer um pequeno museu, porque eu tenho ferramentas que meu pai usou. Martelo, ponteiro, está guardado. Eu tenho a Bíblia que meu pai comprou em 1956. Eu tenho a Bíblia dele. Está lá com as anotações assim. Quem sabe um dia eu posso até editar a Bíblia com anotações de Antônio Baixo. Está lá, com a letra dele. As anotações que ele fez quando ele pregava. Eu vou guardar isso, vou fazer um pequeno museu. Eu não sei, você pode fazer isso. Alguém pode dizer que isso é museu de passado e que só vive no museu, não olha para frente? Nada disso, amados, nada disso. Isso é inteligência, sabedoria. São valores que a gente jamais pode esquecer. Valores. Usou a palavra corretíssima. Valores. Guardem as suas ferramentas, deem um presente para os seus filhos, guardando aquilo que você usa e entregue para eles, para que eles façam isso. Guardem como valores. Vamos dar continuidade aqui. Bom, também tem um outro aspecto, o legado a ser deixado à sociedade. Quando a família vive ancorada na fé em Deus, as bênçãos recebidas alargam-se para além das fronteiras do lar. O texto ensina que a capital de Jerusalém usufruirá da prosperidade. Esse texto aqui é o texto que a gente leu na semana passada, que é o texto de Salmo 128, 3. Ok? Perdão aqui, me perdi aqui. O texto nos ensina que a capital de Jerusalém usufruirá da prosperidade e a nação israelita terá paz como desdobramento da fidelidade de um lar santo. Portanto, casa, cidade, nação são grandemente enriquecidas pela fé que nossas famílias praticam e transmitem. Nenhuma nação pode ser considerada próspera se não tiverem a fé, o ensino e o amparo e a solidificação nos ensinos de Cristo. Nenhuma nação. A nação de Israel ela é abençoada porque ela tem a mão de Deus sobre ela. A aliança com Deus nunca nos deixa num exclusivismo elitista, nos aprisionando em um sedentarismo espiritual e egoísta. Antes, nos põe em movimento a fim de trabalharmos pela transformação das realidades que nos cercam. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você tem uma família abençoada, de tradição,
Eu estou aqui, por favor, mais uma vez, eu não estou querendo dizer aqui que eu tenho uma família perfeita. A gente tem muito defeito, tem muito defeito. Eu, minha esposa, meu filho, ela é pequenininha, é uma família pequenininha. A gente tem muitos defeitos. E não, por favor, não entenda isso como soberba ou como ideia elitista, como acabamos de ler. Mas entenda uma coisa, meu querido. Se eu tenho uma família abençoada, eu não posso dizer que a minha família ela é exclusivamente minha para o meu conforto. A minha família deve ser um instrumento de edificação de outras famílias. Eu diria que se você tem uma família abençoada, nós devemos colocar a nossa família no fronte de guerra, na batalha. Você deve assumir o seu compromisso, junto com a sua família, de colocar ela a serviço do reino, a serviço de Deus. Não é você sozinho, é a tua família. Então, é a tua esposa, o teu filho, os teus filhos ou filha, devem, junto com você, estar na luta, na guerra. E como é a nossa guerra? Obviamente, a nossa guerra não é travada contra a carne e contra o sangue, mas a nossa guerra é uma batalha que usamos as armas que o Espírito Santo de Deus concede ao nosso coração. Então, nossa guerra não é uma guerra violenta de sangue, mas a nossa guerra é uma guerra eu diria, de conscientização e de proclamação ao arrependimento, o convite ao arrependimento e de conscientização da nossa doutrina, da nossa fé. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu fiz uma reunião lá em casa. Eu, Vereninho, Gustavo, e nós falamos, vai ter que ser a gente. A gente vai ter que agarrar firme. Eu chamei o Gustavo, por favor, me ajude. E mandamos ver. E é assim, eu vejo hoje em dia, vejo aqui, posso citar o exemplo aqui do presbítero Luciano, quando vem para cá, traz a Milena, mas quanto trabalho a Estherzinha tem? Né? Pode falar um pouquinho aí do trabalho dela. Ela não trabalha? Trabalha. A Esther, ela tem auxiliado bastante a Milena no sentido lá da escola dela e até aqui na igreja ela quer aprender tudo sobre... Gosta, né? Então facilita quando você fazer alguma coisa que você gosta, até mesmo no reino de Facilita, Deus, né? Verdade. Então ela gosta, ela quer estar sempre me pedindo para poder estar no OBS, tá sempre... Então assim, a Estherzinha realmente trabalha bastante. Então, quando ela vem, por isso que a gente está dizendo, a aliança com Deus nunca nos deixa um legado exclusivista. Então você traz a sua filha para trabalhar. Assim como a Vancilane traz a Alana também. Quando ela vem, o Vancilane, ela vem com os teus valores, os seus valores familiares. Ela traz esse valor. E esse valor, obviamente, são valores cristãos. Então, você está sendo bênção para a sociedade. Você não está sendo bênção para nós. Porque nós poderíamos pensar assim, vamos edificar a nossa família e vamos fazer Ontem eu assisti o filme Os Krugs. Você já viu esse filme, esse desenho animado? Muito legal, cara. Gente, assistam esse filme, muito legal. Eu assisti no cinema esse filme, muito engraçado. Muito engraçado. Esse filme, ele diz que o Krug, que eu não lembro o nome dele, o pai, que é o chefão, o gordão, ele ama a família dele. Só que ele tem um jeito errado. Protege errado, né? Protege errado. Ele ama demais. Por ele amar demais, ele vive na caverna. E não deixa a sua família sair. A sua filhinha já é uma mocinha, já está querendo namorar e tal. E aí ele, por proteção, ele traz a família para a caverna. Ele está certo em proteger. Porém, ele acha que ele vai criar a família dele para ele. E para ele são todas as coisas. Como diz o texto. E aí acontece que o filme, a circunstância da vida provoca ele sair da caverna e ele conhece um outro rapazinho, o rapazinho mais evoluído, mostra para ele que precisa sair da caverna e precisa crescer. E é muito legal o filmezinho. O filmezinho é maravilhoso. Se você quiser assistir com a sua família, você aprende muito com esse desenho animado.
É Krug, né? Os Krug. E aí tem a ver com isso. Quando você pensa que você vai edificar a sua família, você pode cair no erro de levar a sua família a ficar na caverna. Não pode. Nós devemos colocar os nossos filhos ao combate, à guerra. Ninguém gosta de deixar os filhos a ir à guerra. Nenhum pai. Nenhum pai. Como fica o coração de uma mãe ou de um pai que vai ter a sua filhinha indo para a universidade do jeito que a universidade está? Não é legal, não. Não é legal, não. Mas é guerra, meu. Tem que preparar ele, dar a espada na mão dele e falar, vai lá. Vai lá e senta o cepo, como Então, pastor, diria. É difícil, mas tem que ser assim, né? É amplo esse tema, né? Muito amplo. Porque, às vezes, a forma que você pensa que você prepara é que vai fazer a diferença. Porque, assim, veja o exemplo que o senhor deu dos crudes, né? O pai achava que estava protegendo a família. Só que, às vezes, é necessário deixar... Você tem que incutir os valores e deixar no sentido de vai para a guerra, mas com Isso, os valores. Mas com os valores. Com as armas. Com as armas, Com as né? armas. Você deu armas. Ó, vai lá. Vai lá. Você precisa aprender coisas novas? Precisa. Porque o que não pode acontecer é, por eu proteger, eu não vou deixar minha filha ir para a faculdade. Certo. Isso. Né? Eu não vou deixar, mas não é por aí o caminho, né? Não é por aí o caminho. Eu tive uma feliz frase da minha filha, O microfone. que ela... Fala mais perto. Ah, tá. Eu tive uma feliz frase da minha filha que ela não sabe, né? Mas vai saber agora. E que ela falou assim, mãe, ela estava para... Ela está para ir para a faculdade em nome de Jesus ano que vem. E eu falei para ela, olha, na faculdade você vai aprender muita coisa. Aí ela disse assim, mãe, o bom de tudo é que eu tenho uma base, eu tive você. Então eu sei entrar e sei sair. E assim, ela fala sempre, não mãe, uma coisa que me surpreendeu de Alana e que me surpreende até hoje, em toda a vivência de Alana, eu nunca cheguei nela para dizer assim, não faça isso, você não pode usar isso, nunca. Vem dela mesmo, eu penso que seja mesmo o espelho, ela vê em mim, então ela corrige. Uma das preocupações que ela tem é com o Facebook dela. Ela, não mãe, meu Facebook eu tenho diversas pessoas e eu jamais usaria, você sabe que eu não sou assim, mas eu jamais usaria Facebook para extravasar a minha vida, para falar aquilo que eu estou pensando e tudo, porque tem muitas pessoas que usam o Facebook e que vê. Aí ela vira para mim e disse assim, e eu jamais envergonhar você. Eu disse, filha, aprenda uma coisa, que antes de envergonhar a mim, você estará se envergonhando. Entende? Então, assim, é aquilo que você falou agora, presbítero Luciano. Nós temos que preparar, o pastor falou, tem que dar a carta branca e soltar, porque os valores a gente já ensinou. E eles, com certeza, vão ser tocados pelos valores. É isso mesmo. Então, tem uma... Vou ler aqui uma pergunta, no finalzinho desse tópico aqui, que diz assim, que tal reforçar o nosso compromisso em estendermos as bênçãos que temos recebidos para as nossas igrejas, famílias, bairros, cidades, estados e ao nosso querido Brasil? Ou seja, que tal, hein? Preste atenção, você que está aí. Que tal você compartilhar a bênção que você tem recebido? O Luciano falou aqui da Esther, a caminhada dele é um pouco mais longa, até chegar a vez da Esther na universidade, mas a da Vancilândia já está em vias disso acontecer. E aí eu diria, que tal vocês compartilharem das bênçãos que vocês têm recebido com a sociedade? Como? Deixando essas crianças serem sal e luz no mundo.
É lógico que o coraçãozinho vai apertar, porque a gente fica assim, poxa vida, o que vão fazer com a minha filhinha? É lógico. Mas vocês fizeram um bom trabalho, então está na hora. Eu tenho a expectativa de Jesus voltar antes, pastor. Se Deus quiser. Eu também tenho essa expectativa. Então, mas que tal vocês oferecerem isso? Oferecerem os seus filhos? Eu vou falar uma frase. Que tal vocês oferecerem os seus filhos em sacrifício vivo, santo e agradável? Está começando a lembrar de alguma coisa? Teve um pai, eu conheço um pai, aliás, que ele amava muito seu filho. Amava muito. Ama, não? Muito seu filho. Não amava, não. Ama muito seu filho. Mas em um determinado tempo ele necessitou dar o seu filho para morrer por muitos. E ele fez isso. Ele deu o seu filho. Que tal a gente fazer isso? Eu acho que o Luciano ficou assim. Pastor. É que a gente pensa, né, pastor? A gente fica realmente... a apreensão vem, mas eu acho que é necessário, né? É necessário. Acho que o grande desafio é o antes de doar. O grande desafio é esse, que é formar. Para que quando você precise doar, eles vão com valores, vão com verdadeiramente querendo transformar o mundo pela renovação do conhecimento que eles possuem. É verdade. Aí, pastor, o senhor falando aí deste homem que deu o seu filho, o senhor me trouxe a memória agora, quando éramos membros ainda em Saracuruna. Eu lembro do dia que Berenice, eu perguntei para ela, como é que está o Gustavo? Porque o Gustavo estava sempre junto com eles, né? E nesse dia o Gustavo não estava. Ela, Lane, está me doendo. Eu disse, o quê? Ele hoje foi para a casa de um coleguinha e vai ficar por lá e tudo. Então, acho que o Gustavo devia ter uns 12 anos na época, mais ou menos. E eu lembro disso. E eu falo, Jesus, eu sofro com a mesma coisa. Eu lembro quando o Wanderson quis sair quando o Wanderson chegou para mim e disse, mãe, não precisa mais você me levar à escola. Gente, isso para uma mãe, para a gente dói. Dói. Dói, porque, nossa, primeira coisa que vem no seu pensamento, o que é que ele está pensando em fazer? Você não quer que saia das suas regras, mas um dia vai ter que sair. Um dia vai acontecer. Quando o Wanderson entrou no quartel, nossa, para mim aquilo ali foi foi difícil de você. Não levou ele não, né, irmã Vasilane? Não levei, mas leva não, eu queria pelo amor levar. de Deus. Eu queria levar. Não faça uma coisa dessa. Acaba com a vida do menino. Acaba. Mas então, gente, lógico que nós estamos falando aqui no sentido, quando eu disse entregar o seu filho, no sentido figurado, porque não é isso que Deus requer de nós, que nem os nossos filhos não vai morrer na cruz. Isso já foi feito, graças a Deus que já foi feito. Bendito seja o Senhor que já foi feito. Mas nós temos que assumir um compromisso de ser sal e luz deste mundo. Nós temos que assumir o compromisso de salgar mesmo, de iluminar mesmo. Então, nossas famílias têm que abrir assim, o peito, de peito aberto, e dizer, não, nós chegamos. Esse mundo não será dominado pelo inferno, mas pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão, porque a família, a casa de Deus, a igreja de Deus chegou. Então, isso é importante, a gente assumir essa condição, esse papel e essa missão como família abençoadas. Graças a Deus por isso. Eu quero passar um outro ponto aqui, que não é só o legado a ser deixado para a sociedade, mas o legado a ser deixado à geração vindoura. Eu já falei um pouco disso. Vou fazer uma leitura aqui. As gerações futuras serão beneficiadas pelas famílias que viverem e criarem seus filhos no contexto da fé bíblica. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Preste atenção no que eu vou dizer. Basta
uma geração, não repassar a sua fé para que a outra geração se desvie. Basta uma geração só. Eu tenho dito isso e insistido em dizer que é importante você inculcar nos seus filhos as Sagradas Escrituras. É importante. Inculcar mesmo. Alguém pode dizer, mas isso é um pouco ditatorial. Não. Criança deve ser educada e ensinada. E criança, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Criança deve ser doutrinada. Você vai dizer, como assim? Vivemos na democracia e na liberdade. Como assim? Nós não podemos doutrinar os nossos filhos. Nós temos que deixar a liberdade para os nossos filhos. E eles decidam então o que fazer. Bem, ele só vai decidir e escolher se ele tiver o que escolher. Mas se ele não tiver o que escolher, ele não vai escolher. Não tem. Muitos pais pensam que não devam inculcar na cabeça dos seus filhos as Sagradas Escrituras, a fé, o temor no Senhor, porque quer dar a liberdade para os seus filhos. Muito bem, na medida em que você deixa a cabeça dos seus filhos uma tábua vazia, rasa, alguém vai escrever. Com certeza. E vai ser o professorzinho na escola, vai ser o professorzinho influência do Facebook. Isso. E As outros, redes sociais, no as geral. redes sociais. As redes sociais vão escrever. O grupo de jogo de videogame. Isso aí. Os colegas. Alguém vai escrever. Se você não escrever alguma coisa, e você sabe o bem sadio que você está escrevendo na cabecinha dos seus filhos e filhas, algum agente do inferno vai escrever um veneno. Pastor, e temos que escrever bem. E temos que escrever porque bem. senão corremos o risco de alguém vir e apagar o que a gente escreveu. Com certeza. Né? Tem que escrever em letras de pedra. Pedra. Por isso o simbolismo da pedra é importante, né? São letras talhadas na pedra. Não vai apagar, não. Não qualquer incircuncisozinho que vai influenciar a vida dos seus filhos. Então, as gerações futuras serão beneficiadas pelas famílias que viveram e criaram seus filhos no contexto da fé bíblica. Então, precisamos lançar para o futuro, tomara que Cristo volte, essa é a nossa expectativa. Isso aí, pastor. Mas se Cristo não voltar, temos a responsabilidade de lançar ao futuro a nossa mensagem. Temos que fazer isso. Então, é importante você ensinar aos seus filhos a fé bíblica. Não é tábua vazia, rasa. Por isso é importante a escola bíblica dominical para os seus filhos. O trabalho que a Milena vem desenvolvendo. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar com isso daí liberado. E a gente vai fazer um trabalho maravilhoso aqui, não tenho dúvida. Mas a igreja pode auxiliar você. Ela não substituirá a educação que você tem que fazer. Então, você pode, desde já, começar aí, fazer um cultinho em casa, dobrar o joelhinho, botar a mãozinha assim, você fazer a oração em família, enfim, tem muitas coisas que você já pode fazer. E famílias que serão abençoadas por um legado. Deixa eu dar continuidade aqui, ó. Filhos que foram educados em um ambiente que lhes ofereça a formação sólida, madura, pautada nos valores éticos e espirituais, viverão mais e qualitativamente melhor. Os filhos que aprenderam com os pais a resolverem as divergências com base no amor, no respeito e, sobretudo, na palavra de Deus, abrindo mão da violência ou das alfinetadas,
eles saberão dar valor ao trabalho, à oração, à igreja, à leitura bíblica, e repassarão às gerações seguintes os preciosos tesouros da fé. Para explicar o poder benéfico deste legado espiritual deixado por nós, vamos ver o exemplo do pregador, do famoso pregador Jonathan Edwards. Quem conhece Jonathan Edwards? Ele é um dos avivalistas, né, do século XIX, junto com Dwight Moody, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley, que é um pouquinho para trás, mas também faz parte, Charles Wesley, George Whitefield. Olha, tem uma turma boa aí. Jonathan Edwards, um tremendo pregador. Conta-se o seguinte: ele é um pregador americano que viveu no século XVIII. Ele teve 729 descendentes, veja, não filhos, é descendente na sua árvore genealógica, dos descendentes diretos, né? Dos quais 300 foram pastores, 65 professores de escola secundária, 13 reitores de universidades, 60 grandes escritores, 3 membros do Congresso americano e um vice-presidente dos Estados Unidos. Cumpriu-se, então, a palavra do Senhor do Salmo 112, versículo 1 e 2, sobre a vida de Jonathan Edwards. Eu quero ser um cara assim. Eu quero ter 729 descendentes. Aí alguém vai falar, mas você só tem um filho, pastor? Mas Abraão também, né? Estou junto com Abraão. Abraão também só teve um. E aí Deus também só teve um. E também fez dele uma grande nação, assim como em Abraão. Então eu estou nessa fé aí. Gustavo vai gerar muitos filhos, se Deus quiser. Desses 729 descendentes, tem aí uma geração de professores, reitores, escritores, até vice-presidente. Que coisa maravilhosa, né? Eu queria encerrar aqui essa transmissão convidando a você a pensar qual o legado que você tem deixado para a sua família. Eu fiz aqui algumas brincadeiras e provocações de que eu estou fazendo lá algumas coisas para deixar concreto. Uma parede, bandeira. É porque eu gosto, esse é o meu jeito. Talvez você não tenha gosto para isso e não tenha condição ou possibilidade. É ok. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer. É entregar o seu legado para os seus filhos e filhas, seus netos, seus bisnetos. Em nome de Jesus, eu quero aqui profetizar isso. Você será um modelo, uma referência, um exemplo para gerações. Em nome de Jesus Cristo. Tua família será modelo, exemplo para gerações. Mas se eu tenho que deixar uma palavra, eu diria, assuma isso. Assuma isso. Talvez você precise criar alguns elementos concretos de fantasias imaginárias. O que eu estou querendo dizer? Talvez você precise entregar alguma coisa física para os seus filhos. Uma ferramenta que você utilizou, um livro, a sua Bíblia. Algo físico, entregar e dizer, meu filho, ó, esse, ou minha filha, toma aqui, isso aqui foi o que seu pai quer deixar para você como herança. Se pudéssemos deixar uma grande herança em dinheiro, seria maravilhoso, mas infelizmente não temos, então deixamos nossa herança maior. Qual é a nossa maior herança que podemos deixar? Fé. Nossa maior herança, fé. E a fé pode ser simbolizada com um livro, com a Bíblia, um instrumento, uma ferramenta, uma parede de tijolo, uma bandeira, pedras amontoadas. Não. Pode ser simbolizado por essas coisas. Faça isso.
Comece agora a cultivar a tradição para deixar como herança para os seus filhos. Se você, como eu disse desde o início, teve uma família olhando para trás, não foi um legado muito bom, então você tem agora a oportunidade de começar a construir esse legado. Passar isso para os seus filhos como tradição. E comece a fazer isso, em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Eu queria deixar essas palavras aqui de encerramento, a fim de que isso seja uma bênção para você. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui as palavras finais do nosso presbítero Luciano, que falou pouco hoje, Luciano. Hoje eu fiquei só ouvindo, né? Mas assim, muita coisa faz a gente refletir, e uma coisa é certa, pastor. Nós, como pais, mães, nós deixamos alguma referência para os nossos filhos. Sim. Nós só temos que ver qual referência que nós vamos deixar. Que referência fica. Seja positiva ou negativa. Então, assim, que sejamos sempre referências positivas. Pelo tudo que nós falamos aqui, foi bem orientado para sermos referências positivas. Sim. Porque o filho, ele vai olhar para o pai, ele vai olhar para a mãe buscando uma referência. Se essa referência for uma referência negativa, ele vai seguir nessa referência negativa. Ele vai seguir sendo. Por exemplo, foi falado aqui sobre, o senhor leu agora aí sobre tratar as coisas de forma... Dá licença aqui. Deixa eu ler aqui que eu gostei. Aqui em cima, aqui ó, os filhos aprenderão com os pais a resolver as divergências com base no respeito, amor, sobretudo. Ou seja, se o pai se a família resolve assim, isso vai ficar de referência. Agora, se resolve o contrário, também vai ficar de referência. Também vai ficar. Então, importante que sejamos boas referências para os nossos filhos, né? Boas referências. Eu costumo até brincar com o pastor que ele pode falar uma frase que o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu costumo fazer essa brincadeira com o senhor, porque realmente conseguimos ver essa... E isso daí não é só para o pastor, para os nossos filhos, para o mundo temos que ser assim também. Isso, falar para o mundo, olha, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, porque eu imito a Cristo. Pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Tem que, não é soberba isso, não é nada não, pastor. É referência. É referência. Então, falar isso para o nosso filho, para os nossos filhos, falar, ó, olhe para mim, faça o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que Cristo me orientou a fazer. Isso daí são referências que temos que deixar para nossos filhos. Um bom domingo a todos. Perfeito, meu querido Luciano. Por favor, missionária então, pegando o gancho do nosso finais. presbítero Luciano, do pastor, no que se refere, como o pastor falou, o maior legado que nós deveremos deixar é a fé. Eu estendo um pouco mais, não só a fé, mas a integralidade, ser íntegro. E nas minhas orações para com os meus filhos, eu peço sempre a Deus que recaia sobre eles o que está escrito em Isaías 11, o versos 1 e 2, que nos diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Porque é isso que o sistema precisa, temor do Senhor. Antes de tudo, o temor. E colocando isso diante de Deus, os nossos filhos, e pedindo sempre isso a Deus, com certeza, e a sua vida, né? A nossa vida como os pais, reflete muito na vida do nosso filho, né? Dos nossos filhos, né? Não só na vida dos nossos filhos, mas isso se estende também à família, à parentela, aos amigos e tudo mais, né? É o sistema todo do mundo. Amém? Amém, amém. Perfeito. Gente, que Deus abençoe vocês nessa caminhada de família. Eu estarei orando para encerrar, porque eu quero fazer uma oração pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar.
Nós, antes de orar, eu quero só dar o aviso, né? Nós estaremos logo mais aqui às 19 horas, nosso culto normalmente, hoje à noite. Também a gente vai ter uma programação de Natal, não será em branco, porém não faremos aqui uma cantata de Natal, por conta de não termos a possibilidade de encher a igreja. Então, obedecendo a isso, mas a gente não vai passar em branco. Será no domingo que vem, não hoje, mas no próximo domingo, nós estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Quero orar por você, você que está em casa, ou você que está assistindo esse vídeo depois, na gravação. Quero orar para a tua família, que isso seja uma bênção. Acabou aqui, ó, a bateria. Que isso seja uma bênção para você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar o teu nome, bendizer a ti por essa lição de hoje, que fala tão profundamente aos nossos corações, de forma tão especial, que é a família, as nossas famílias. Aprendemos aqui nessa manhã que necessitamos deixar um legado para os nossos filhos, netos, bisnetos, que seja assim, e que haja, ó Deus, na memória dos nossos descendentes, a fé que depositamos em Ti e que expressamos em Ti. Que possamos ser, como foi dito, referências, instrumentos de lembranças de que um dia homens e mulheres dedicados, honrados, honestos, edificaram uma família nos princípios da fé, do ensino do teu Filho Jesus. No nome de Jesus Cristo, que assim seja. Como ministro da tua casa, como pregador do teu evangelho e profeta, eu profetizar bênçãos sem medida, ó Deus, para esses seus filhos e filhas, na autoridade do teu Espírito. Assim, eu proclamo bênçãos sobre a vida da nossa família. Cada um deles, ó Deus, sejam cheios do teu Espírito, os dons e as capacidades necessárias à edificação e à proclamação e à entrega da mensagem do teu reino nas famílias. No nome de Jesus Cristo, que assim seja, é a oração que fazemos, já com o coração agradecido, porque sabemos que o Senhor em todo o tempo nos ouve. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém, amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.